Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que a paz do Senhor seja contigo nesse dia. Gostaria daqui desde já expressar a minha gratidão a você que tem separado um tempo para estar meditando na palavra de Deus, para estar assistindo este vídeo, a mensagem de fé, e também a todos aqueles que estão inscritos no canal. Muito obrigado de coração, fico muito feliz e espero que possa estar abençoando a sua vida com esta simples mensagem, essa simples palavra do Senhor Jesus. Amém? Quero convidá-lo desde já a compartilhar este vídeo e também poder deixar aí o seu joinha. É muito gratificante para mim quando eu vejo aí o seu joinha, e isto também motiva ainda mais a continuar com a mensagem de fé, a continuar aí anunciando as boas novas do nosso Senhor Jesus. Amém? Desde já eu quero convidar você que está com a sua Bíblia, seu smartphone, você possa meditar na palavra junto comigo. Hoje eu gostaria de meditar no livro de Gênesis, capítulo de número 25, no versículo 27 em diante. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, versículo de número 27 em diante. Você que está com a sua Bíblia em mãos, você que está com o seu telefone, acompanhe comigo esta leitura neste momento, que diz assim a palavra do Senhor. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito, caçador, o homem do campo. Jacó, porém, era pacato, morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú chegou exausto do campo e lhe disse: por favor, deixe-me comer um pouco dessa coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso, deram-lhe o nome para Esaú de Edom. Jacó respondeu: primeiro, vende-me o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou eu morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou, vendeu o direito de primogenitura a Jacó, e Jacó deu a Esaú o pão ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Assim Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Aqui era muito comum o primogênito ter algumas vantagens a mais dos determinados irmãos. Eu quero aqui desde já convidar a você, se você ainda não assistiu uma outra mensagem cujo tema é Aprendendo com o Filho Pródigo, depois você possa assistir esta mensagem, e eu creio que esta mensagem irá falar ao seu coração também. Amém? Então, o direito de primogenitura era dado para o filho mais velho, para o primogênito, no qual ele tinha uma parte maior da herança dos seus familiares, da sua família. E aqui o filho mais velho, os dois irmãos, Esaú, Jacó, os dois filhos. Esaú era o filho mais velho. Esaú era aquele que tinha o direito da primogenitura, ou seja, os direitos do irmão mais velho, os direitos no qual o patriarca daquela família, a saber, Isaac, que era o filho da promessa de Abraão, que agora
sendo filho da promessa, agora estava conduzindo a sua família, e assim nasceram os seus 2 filhos. E Esaú era este moço, era aquele cuja palavra, quando cresceram os meninos, Esaú se tornou perito em caça. Jacó, porém, gostava de habitar em tendas, era um pouco mais pacato, era um pouco mais tranquilo. E observe que havia algo sobre aquela família em que os 2 pais, ali Isaac e Rebeca, os 2 tinham, se posso se dizer assim, um apreço maior por cada um dos filhos. Aqui Isaac saboreava daquilo que Esaú trazia das suas caças, das suas aventuras, e como Jacó habitava ali nas tendas, era mais pacato, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ali ele tinha um apreço maior da sua mãe, vamos se dizer, aquilo que era mais favorito entre o pai e a mãe. Mas aqui eu gostaria, antes de me colocar aqui na mensagem, na palavra de Deus, gostaria de lhe perguntar algo. Se eu tivesse a oportunidade de estar aí próximo a você, eu gostaria de lhe perguntar: o que seria mais precioso para você? O que para você, olhando em si, no seu momento em que você está agora, e você puder falar para si mesmo, para si mesma, o que é importante para você? O que é mais precioso para você? Talvez se eu estivesse a oportunidade de lhe perguntar isso, cara a cara, talvez alguns me diriam: pastor, que é algo mais precioso para mim, não tem sombra de dúvidas, é a minha família, são os meus filhos, é o meu casamento. Talvez outros diriam: é a minha vida é o bem mais precioso que eu tenho. Talvez outros até diriam, aqueles que de certa forma adquiriram, suas posses, suas riquezas. Talvez para alguns algo mais importante, o bem mais precioso que ela tem nesta terra é as suas posses, suas riquezas, suas bênçãos ali que adquiriu ao longo do tempo, talvez com muito trabalho, com muita garra, com muita vontade, e aquilo se torna o bem mais precioso. Eu gostaria de chamar a sua atenção neste exato momento para que você possa refletir comigo referente a isso. A palavra diz aqui lá no versículo número 34, quando então Jacó está ali preparando aquele ensopado, aquele prato de ensopado de lentilhas, seu irmão, ele chega faminto, ele chega exausto, porque ele estava diante de uma caça, ele estava diante do seu trabalho, daquilo que ele era perito, daquilo que ele era preparado para aquilo. E ali ele chega extremamente exausto, extremamente cansado, e o que ele mais quer naquele momento é saborear aquela comida. E diante de um diálogo entre Jacó e Esaú, Jacó ele pede algo para Esaú. Esaú, me dá o seu direito de primogenitura. Esaú, me dá o seu direito de filho mais velho, de ter, assim como havia naquela época, algo que era muito comum entre os judeus, entre os hebreus, aquele povo que era a bênção do pai. A bênção, se você depois analisar a palavra, você pode ver que, assim como Abraão
Isaac, Jacó, logo mais à frente, quando ele fica mais velho, quando ele, antes de partir, José, entendendo a necessidade, entendendo a extrema importância da unção, da liberação de algo de Deus para a vida dos teus filhos, ele leva os teus filhos até Jacó para que ele pudesse abençoá-los. E aqui havia este favoritismo, havia esta importância do filho mais velho também receber a bênção do pai. E naquele momento, talvez de desespero, de ansiedade, para poder saborear aquela comida, Esaú, ele não pensa duas vezes e ainda diz para Jacó: estou morrendo de fome, de que me vale esse direito de primogenitura? Dá logo esse prato para que eu possa saborear, para que eu possa matar a minha fome. Se é isso que você deseja, pegue o direito de primogenitura para você. Mas note que Jacó, ele diz algo importante para Esaú: jure, primeiro me jure que você dará o seu direito de primogenitura. E aí a palavra diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, o seu direito da sua bênção, o seu direito daquilo que era importante para a sua vida. Talvez ela não valeria como um objeto, como um bem, mas no mundo espiritual era algo precioso, era algo muito valioso. E eu gostaria que você prestasse atenção referente a isso. O que é importante para você? O que é precioso para você? Talvez você tenha em sua mente aquilo que é precioso para a sua vida. Você tem dado uma certa importância para aquilo que você, neste exato momento, refletindo em questão de segundos, pensando, talvez como eu disse aqui, meus filhos são os meus bens mais preciosos. Talvez o meu casamento é o meu bem mais precioso. A minha família, os meus familiares, os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor é o bem mais precioso que eu tenho. E qual importância você tem dado para aquilo que você mencionou neste exato momento, que é importante para você? Muitas vezes nós gastamos tantas horas do nosso tempo com coisas tão desnecessárias, com coisas tão pequenas, e deixamos de dar um devido valor para aquilo que realmente é importante. Queremos gastar o nosso tempo, a nossa força com tantas coisas que muitas vezes deixamos o tempo passar e deixamos de aproveitar verdadeiramente com pessoas que são importantes para nós, com pessoas que pode ser que amanhã você não verá mais, porque nós não sabemos o dia do amanhã, a não ser Deus é quem sabe de todas as coisas. Talvez hoje nós estamos aqui com vida, com fôlego de vida, e amanhã não sabemos se iremos partir. E talvez você tenha desprezado aquilo que é mais precioso na sua vida. Aquilo que Deus tem lhe dado a oportunidade de apreciar, a oportunidade de poder, de uma certa forma, estar diante daquilo que você tem como precioso para a sua vida e aproveitar da melhor forma possível. E talvez você tenha abrido mão
daquilo que Deus tem lhe dado, das experiências, das oportunidades que Deus tem lhe dado. Preste atenção referente a isso. Não deixe aquilo que é mais precioso na sua vida e você desprezar por querer tantas outras coisas. E muitas vezes também nós corremos atrás do tempo, corremos atrás de tantas as coisas, queremos, não que seja errado, mas queremos tantas coisas, queremos adquirir tantos bens, queremos adquirir tantas faculdades, isso, aquilo, e nos esquecemos às vezes das coisas mais simples da vida, das coisas mais simples que estão ao nosso redor, e desprezamos tudo aquilo. E aqui na palavra eu gostaria de mencionar neste exato momento, ao comparar o versículo 20 do versículo 26, vê-se que transcorreu 20 anos entre o casamento de Isaac e Rebeca e o nascimento dos meninos Jacó e Esaú. Depois de um longo período de tristeza, de oração, porque estaria acontecendo da mesma forma como aconteceu com Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa. Abraão, ele tinha uma palavra de Deus para a sua vida. E muitas vezes é difícil quando nós temos a palavra, mas nós não temos o acontecimento de Deus nas nossas vidas. Nós temos o sonho, nós temos aquilo que Deus ele tem preparado para nós. E como nós lidamos até o certo momento em que aquilo que Deus projetou para mim e para a sua vida, ela venha de fato existir em nossas vidas. De que maneira nós nos comportamos quando há longos períodos de assim como estava aqui Rebeca e Isaac, de tristeza, de plantos, e há tempos em que nós temos que verdadeiramente recorrer ao único que pode todas as coisas, a Deus. E aqui Rebeca, ela tinha o mesmo problema de sua sogra, Sara. Sara, ela já era avançada de idade. Era muito difícil, nós sabemos, humanamente falando, uma pessoa que já é avançada de idade poder dar à luz, e todas as outras complicações. Mas havia uma promessa, havia uma palavra de Deus na vida de Abraão e Sara. E muitas vezes há uma palavra de Deus sobre as nossas vidas e nós nos comportamos como Sara. Muitas vezes nós duvidamos de Deus, duvidamos que aquilo de fato possa acontecer nas nossas vidas. E aqui havia um período de tristeza e oração, pois Rebeca, ela era estéril. E foi dada a Rebeca a profecia, a palavra de Deus, que os dois filhos seriam fundadores de duas nações. As duas nações contrárias, totalmente contrárias. A nação que surgiria do mais novo, ela dependeria, a nação que descenderia do mais velho, a saber Esaú, ela serviria a nação mais nova, de Jacó. Seria trocado ali os planos de Deus, porque certamente o mais velho, a nação mais velha, a nação que nasceria primeiro,
ela seria aquela que o mais novo serviria a ela. Mas aqui Deus ele troca naquele momento. A nação mais velha serviria a mais nova, ou dela dependeria, porque de fato todas as coisas vieram através de Jacó. De fato, a nação mais velha dependeu da nação mais nova, porque ao longo da história desta família, lá na frente, através de José, que já estava no Egito, que foi colocado num cargo, num posto mais elevado, só não há mais de que Faraó, foi dele que Deus proveu no momento de escassez, no momento de que não havia mais nada, porque houve uma grande fome naquela terra. E por José houve a provisão de Deus. Nesse caso, Deus trocou o costume daquela época, que favorecia o mais velho, pois agora ele estava favorecendo o mais novo. Esaú, ele significa cabeludo, e é o mesmo patriarca que mais tarde seria chamado de Edom, ou seja, vermelho, por ele haver comido o guisado vermelho. E Jacó significa o que segura pelo calcanhar. Algumas traduções também diz que Jacó seria o enganador, Jacó seria o trapaceiro. Mas se você notar naquele diálogo entre Jacó e Esaú, Jacó ele negocia com Esaú. Ele não trapaceia Esaú, mas ele negocia. Você quer o que eu tenho? Então me vende o que eu quero. E Esaú acabou vendendo sem pensar nas consequências que viriam mais à frente. Esaú, como eu disse, ele tornou-se hábil em caçar, segundo a sua vocação de emoções, de aventuras. Ele era impulsivo, era também generoso, mas sem domínio nenhum, e incapaz de apreciar os valores espirituais. Esaú ele era impulsivo, Esaú ele era aventureiro, Esaú ele era sem domínio nenhum, pois se ele tivesse um domínio, ele dominaria aquele momento e ele saberia esperar, ele saberia negociar com Jacó, mas ele não apreciava as coisas espirituais. Para ele não tinha motivação alguma, diferente de Jacó, que era um homem pacífico, era um homem que amava a vida no lar e era eficiente no manejo dos assuntos da família. Havia um contraste notável entre Jacó e Esaú. Esaú com as suas emoções, com as suas aventuras, daquilo que ele apreciava com as suas caças, e Jacó já era um homem mais pacato, um homem que apreciava os valores espirituais. E apesar disso, ele se preocupava com aquilo que era da parte de Deus para a vida dele. E havia algo sobre aquela família, havia um complô entre Isaac, que queria entregar a bênção a Esaú, e havia também uma artimanha de Rebeca e Jacó. E isso nos mostra que muitas vezes nós, seres humanos, nós somos especialistas em dar um jeitinho nas coisas de Deus. Quantas vezes você, nesse processo de espera, nesse processo em que muitas vezes nós temos que saber esperar o momento certo, a hora certa,
dos acontecimentos de Deus para minha e para a sua vida. Muitas vezes nós somos levados pelas nossas emoções, somos levados por aquilo que nós achamos que é certo para nós, mas muitas vezes deixamos de apreciar aquilo que verdadeiramente é algo de Deus para a minha vida e para a sua vida, e queremos dar um jeito, queremos de uma certa forma achar uma saída para aquilo que eu sei que Deus falou comigo, eu sei que Deus projetou algo na minha vida, mas muitas vezes há um processo. Eu não sei o que você está vivenciando neste momento da sua vida, mas saiba que se não está conforme aquilo que você sabe que é de Deus para a sua vida, saiba que é um processo para que Deus possa fazer algo na sua vida. Houve um processo de espera para Rebeca e para Isaac. Houve um processo de espera para Abraão e Sara. E neste processo de espera, Sara também deu um jeitinho naquilo que ela sabia que era a palavra de Deus para a vida dela, que ela iria dar à luz, que ela iria ter um filho, filho da promessa. E ao dar um jeitinho, ela entrega a sua serva a Abraão, sem esperar o tempo de Deus, sem esperar o momento certo de Deus para a vida dela. E ali a serva Agar, ela tem um filho com Abraão, mas ele não era o filho da promessa, ele não era o filho no qual Deus sonhou, no qual Deus havia prometido para eles. E mais tarde este filho, ele veio a ter problemas, e Agar e Sara se desentendem, porque Sara, ela quis dar um jeito para aquilo que ela sabia que só Deus poderia fazer. Eu não sei o que você está passando neste momento, mas não dê um jeitinho para as coisas de Deus. Não tente pular as etapas, os momentos, os processos para aquilo que Deus tem para a sua vida. Mais tarde, Jacó, ele tem os seus filhos, seus 12 filhos, a tribo de Israel, as 12 tribos de Israel, e um deles é o filho amado. Um deles, assim como Jacó era amado por Rebeca, Esaú era amado por Isaac, José era amado por Jacó. José era quem Jacó apreciava. Mas Deus, ele tinha um plano na vida de José. E nesse plano ele tinha também o processo, o amadurecimento, o momento certo, a hora certa para acontecer. José, então, ele sonha os sonhos de Deus, sem saber o que viria pela frente. José, ele compartilha os seus sonhos com seu pai, com seus irmãos, e ao compartilhar os teus sonhos, os teus irmãos começam a planejar algo contra a vida de José. Como assim? Como nós serviremos ele? Sonho maluco? Então eles decidem vender José como escravo para o Egito. E nesse processo, quantas coisas José não teve que vencer no tempo de espera? Não foi não foi 2 anos, foram longos anos de espera. Você está disposto a esperar o tempo que for para que aconteça na sua vida? E neste tempo de espera, como é o meu e o seu comportamento? Me vem à memória aqui quantas coisas, quantos sonhos em Deus
quantas palavras de Deus. E um dos sonhos, um dos projetos, se não me falha a memória aqui, foram quase 10 anos para concluir, nem concluiu ainda totalmente, mas já iniciou. 10 anos de espera. 10 anos e muitas vezes pensando em desistir. Outros 5 anos. E é difícil quando nós olhamos para os acontecimentos ao nosso redor. E muitas vezes acontece com uma pessoa, acontece com outra, dependendo daquilo que você está esperando em Deus. Mas não acontece com você. Eu fico imaginando aqui Sara, ali no seu acampamento. Sara olhando para aquelas moças mais jovens, tendo os teus filhos, dando a luz aos teus filhos. Mas com ela não acontecia. Porque havia o tempo de Deus para a vida dela. Havia o processo de espera. E nesse processo de espera é onde você se conecta com Deus, é onde você depende de Deus, é onde você tem a direção de Deus para a sua vida. É nesses processos de Deus que você e eu somos forjados por Deus. É onde o nosso caráter é forjado por Deus. Portanto, não desista. Portanto, não pense em parar neste momento. Não pense em desistir. Talvez quantos estão pensando em desistir da sua família? Porque há tantos empecilhos, há tantos que estão pensando em desistir de um sonho de Deus para a sua vida. Não desista. Não pule, não queima etapas na sua vida. Mas aprecie aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Aprecie as pequenas coisas que você está vivenciando, mesmo que não seja aquilo que você sonhou, aquilo que você projetou para a sua vida, mas aprecie, valorize aquilo que Deus está te colocando, te direcionando, aquilo que Deus está fazendo neste exato momento na sua vida. E continue crendo, porque às vezes, mesmo quando nós somos agraciados por Deus, há também o processo de Deus nos provar se realmente estamos preparados para aquilo. Abraão, jamais ele poderia imaginar que Deus lhe pediria aquilo que era o seu bem maior, Isaac. Imagine o processo de Isaac e Abraão subindo até o monte, para que Abraão sacrificasse Isaac. Mas Deus estava ali naquele momento, olhando para a fé de Abraão, olhando para onde apontaria o coração de Abraão. Será que Abraão estava realmente preparado para receber aquilo que Deus tinha para a sua vida? Para ser uma grande bênção, para ser o grande pai de nações, o pai de multidões, para aquilo que Deus colocou como promessa. Olhe para essa terra, você não poderá contar aquilo que eu irei fazer na sua vida, Abraão. Aonde está o seu coração? Aonde está a sua fé? Muitas vezes o nosso coração estão em bens materiais. Muitas vezes o nosso coração estão nas coisas que estão nesta terra.
Meu querido amigo, minha querida amiga, a palavra diz assim como nós somos gerados de Adão. Adão ele veio do pó e Adão voltou para o pó. Sabemos disso. Não pense que você vai acumular riquezas, você vai acumular bens, porque nós sabemos que aquilo que é mais precioso para Deus é o meu e o teu espírito. O que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe proporcionado como vida? E aqui é por isso que muitas vezes as coisas não acontecem da forma como nós desejamos, porque tudo é no tempo de Deus. Talvez você esteja orando pela sua família neste exato momento. Eu oro por pessoas há anos, e aos meus olhos não tem surgido nenhum efeito às minhas orações. Eu oro por pessoas para que elas conheçam a Jesus Cristo em vida, para que se arrependem, para que reconheçam Ele como seu único e suficiente Salvador. Aos nossos olhos, muitas coisas parece que não irão acontecer. Talvez você esteja orando pelos seus filhos, talvez você esteja orando pelo seu casamento, pelo seu esposo, pela sua esposa. Não deixe de orar, não deixe de interceder, porque não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus quem convence. Não é você que vai convencer, não é você que vai mudar a história dessa pessoa, mas é o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o Consolador, Ele é quem foi enviado para trazer as pessoas para o juízo, convencer do juízo, se arrepender. Mas continue orando, continue declarando, continue profetizando que irá acontecer no tempo de Deus. Continue declarando, assim como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos a Deus. Não se dê por perdido, não se dê por perdida. Continue com seus joelhos perante o Senhor, porque Ele ouve as nossas orações. E eu quero declarar aqui neste exato momento que as tuas orações, elas são poderosas, que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E eu quero declarar que há casas sendo restauradas, há casamentos sendo restaurados, há famílias no altar do Senhor, há famílias sendo tocadas neste exato momento. Não deixe de orar, não pare de orar. É no tempo de Deus. Não é no meu e no seu tempo, mas é no tempo de Deus. Desculpe. Rebeca ela e Jacó queriam antecipar aquilo que era uma promessa de Deus. E quando Deus tem promessa, não importa o que aconteça, não importa o tempo, não importa quantos anos irão se passar, mas vai acontecer.
aconteceu com José. José foi escravo. José foi colocado numa prisão. José foi acusado injustamente. Mas a palavra, quando José foi acusado de algo que ele não havia cometido, acaso eu pecaria contra o meu Deus? E ele preferiu, calado, ir para onde era um propósito de Deus para a vida dele. A prisão era um propósito, pois lá estaria conectado ao seu destino, conectado à sua promessa, conectado com a sua bênção, pois na prisão ele já estava se conectando com Faraó. Só Faraó poderia tirá-lo dali e colocar no lugar mais poderoso do Egito. Deus tem promessas, não há homem ninguém que vai impedir. Jacó, ele tinha promessas na sua vida. Esaú, ele tinha promessas na sua vida. Mas Rebeca queria de todo jeito antecipar aquilo que iria de fato acontecer. Quais são os métodos que você está usando na sua vida? Quais são os métodos? São os métodos de Deus ou os métodos humanos? Nos métodos de Deus é saber esperar, é saber compreender o tempo, a hora, o momento certo para saber agir, para saber se posicionar, é saber depender de Deus. Você é dependente de Deus? É saber orar. E não é uma oração qualquer, mas é uma oração de fé. Crendo, declarando que a sua casa ela é abençoada por Deus. Declarando que o seu esposo ele é um servo de Deus. Declarando que a sua esposa ela é uma serva de Deus. Declarando que os teus filhos são os seus filhos abençoados por Deus. Quais são os métodos que você está usando? Muitas vezes nós, como humanos, nós temos o hábito de... Quantas vezes você já não murmurou? Quantas vezes você não prefere reclamar do que orar? Reclamar do que recorrer a quem somente pode agir na sua vida? Quem não murmura, não blasfema? É ou não é assim? São os métodos humanos. É mais fácil desistir do que permanecer firme. É mais fácil parar do que permanecer, mesmo em dor, mesmo em plantos, mesmo em dificuldades, mesmo em tristezas. É mais fácil parar. Mas não pare. Não desista. Tenha fé, creia, clame, busque, ore e permaneça no lugar onde Deus quer para a sua vida. Sempre opte em usar os métodos de Deus. Confie nele. Assim como Abraão, quando foi sacrificar Isaque, depois do sacrifício houve a provisão. Lá no livro de Tiago diz que depois de ser provado, seremos aprovados. Depois de ser provado,
seremos aprovados. Porque é assim. Depois de longos anos de espera, depois de longos anos de oração, depois de longos anos de choros, de prantos, o choro ele dura muitas vezes uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Todos os dias Deus renova as suas promessas na nossa vida. Sempre há um novo amanhecer. Confie nele. Sempre haverá uma provisão de Deus para a sua vida. Quando nós confiamos, quando nós dependemos de Deus, há a provisão do Senhor para as nossas vidas. Espere em Deus. José esperou anos por aquilo que Deus havia lhe mostrado em sonhos e viesse a acontecer na vida dele. Muitas vezes não temos paciência de esperar nem por um dia, por algo que nós estamos buscando em Deus. Porque nós estamos já vivenciando nessa era de fast food. É algo instantâneo, é algo rápido. Se você fica numa fila, você já começa a ficar apavorado, você já começa a ficar tenso, porque você já não consegue mais esperar, você já não sabe mais esperar. É assim. Tudo tem que acontecer na hora, instantaneamente, no momento em que nós queremos, em que nós desejamos. E não é assim. Há um ciclo da vida, há um ciclo para as coisas acontecerem. Espere em Deus. Confie em Deus. E entregue a Deus os teus sonhos, os teus objetivos, e deixe Deus agir. Deixe Deus agir na sua vida. Entregue os teus sonhos. Eu me lembro que Deus é tão maravilhoso. Gostaria de compartilhar algo aqui pessoal. E algum tempo depois, eu também soube que, da mesma forma, quando eu me acheguei para Cristo, eu desejava uma família em Cristo. E ali eu comecei a orar, e não só orar, e é um hábito que trago desde os tempos de início da conversão, um hábito de fazer uma cartinha para Deus. E nessa cartinha colocava a minha família diante de Deus. E Deus, com a sua maravilhosa graça, Ele agraciou com este desejo, com este sonho. E quão bom é vivenciar aquilo que sonhamos, esperamos em Deus. Não há nada melhor do que quando você tem a plena certeza, a convicção de que é Deus lhe agraciando com algo. E um tempo depois eu soube que, da mesma forma, minha esposa também havia colocado os teus sonhos para Deus. E Deus então nos colocou no mesmo propósito, no mesmo caminho. Sonhe em Deus. Espere em Deus. Talvez são sonhos tão simples, mas talvez são sonhos tão grandes. Deus irá fazer na sua vida. Deus irá lhe abençoar da forma como você tem sonhado, da forma como você tem projetado. Os métodos de Deus. Confie, espere, entregue a Deus. Quando nós confiamos,
quando nós esperamos e quando nós entregamos a Ele os processos da nossa vida, as etapas nas quais nós temos que passar. É tão maravilhoso, é tão maravilhoso. A palavra lá no livro de 1 Samuel 1,19 diz que levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que se chamou Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a casa a oferecer o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Pois Ana foi humilhada. Ana foi ali naquele contexto em que era estéril. E as pessoas zombavam de Ana porque ela não poderia ter filhos. Mas a palavra diz que Ana adorava ao Senhor, orava ao Senhor, confiava no Senhor, esperava no Senhor e entregava os teus sonhos ao Senhor. E a palavra diz que, lembrando-se de Ana, seu esposo teve relações com ela, ela concebeu e deu à luz a um filho. Mas note que Ana, ela não tomou para si o seu filho, pois sabia que ele era um filho da promessa. Ela devolve o seu sonho para Deus. Samuel cresce, se torna profeta de Israel, se torna juiz de Israel, se torna um grande homem naquela nação, um homem muito importante, profeta de Deus. Espere, confie, entregue e sonhe. Sonhe. Faça como Ana, entregue os seus propósitos para Deus. Assim como Deus lembrou de Ana, Ele irá lembrar de você também. Irá se lembrar no momento certo. Use os métodos de Deus e não os seus métodos. Use os métodos de Deus. Ao contrário de Rebeca, naquela situação, Isaac estava decidido a dar a Esaú aquilo que ele sabia que não lhe pertencia. Não pertencia ao filho mais velho. Segundo a profecia, no capítulo 25, no versículo 23, Isaac estava disposto a dar aquilo que não era de direito de Esaú, mas era de Jacó. E Esaú estava disposto a receber aquilo que ele estava disposto a desprezar por um prato de lentilha. Aquilo que ele tinha vendido por um prato de lentilha, ele estava disposto a receber aquilo que não era dele. E aqui eu gostaria de entrar neste contexto da mensagem e rapidamente observar 3 coisas na vida de Esaú e compartilhar com você também o tema que eu gostaria de colocar hoje nesta mensagem. Não troque
aquilo que é mais precioso na sua vida. Talvez você tenha mencionado no momento em que eu lhe perguntei o que é mais precioso para você. Algumas coisas que eu mencionei aqui, mas aquilo que é mais precioso na sua vida é a sua salvação. Não troque a sua salvação por um prato de lentilhas, por pequenos prazeres, por pequenos momentos, por coisas que você sabe que não há como mencionar a grandeza, não há como mencionar a importância da sua vida, da sua salvação, do preço que foi pago, preço de sangue naquela cruz de Jesus por você. A sua salvação é o seu bem mais precioso. Não troque a sua salvação por um prato de lentilhas. Primeira coisa que eu aprendo e observo na vida de Esaú, lá no versículo 29 do capítulo 25, não devemos esmorecer na caminhada da fé. Não devemos esmorecer, perder o ânimo, perder o sentido da nossa vida. Você não deve abaixar a cabeça, não deve abaixar a sua guarda. Não desanime, não pare, não desista. Porque muitas vezes, quantas pessoas iniciam bem, mas não acaba bem. Eu iniciar a minha vida, ou algo que eu estou disposto a fazer, não condiz com a forma como eu irei terminar. Não condiz com a forma como eu irei completar aquilo que eu estive disposto a iniciar. Quantas pessoas não iniciaram suas vidas conjugais de forma espetacular, de forma maravilhosa, mas que houve um rompimento, houve um término. Porque a forma como as pessoas iniciam algo na sua vida não condiz como ela irá terminar. Quantas pessoas não começou aí, após o término da sua faculdade, sua carreira, de forma maravilhosa, de forma decrescente, mas que talvez não foi conforme esperava, conforme desejava, como acontecesse. Quantas pessoas não começaram bem e terminaram mal? Esaú, ele talvez não imaginava como ele iria terminar. Começou bem, começou ali nas suas aventuras, nas suas emoções, mas não terminou bem. O primeiro rei de Israel começou bem, mas não terminou da forma como Deus desejava para a sua vida. Quantas pessoas não começam bem, mas terminam mal? Por quê? Porque desanima, porque não tem forças para continuar, desistem. Eu gostaria que você refletisse sobre isso, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Não condiz com a forma como você iniciou, é que você irá terminar. Porque há processos, há momentos em que devemos passar até o término dos acontecimentos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz que combati o bom combate,
completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo, ele menciona isto: completei a carreira e guardei a fé, combati um bom combate. Não perca o ânimo, seja qual for o sonho, qual for as metas, qual for o desejo da sua vida. Não perca o ânimo. Segunda coisa que eu aprendo aqui com Esaú é aquilo que eu mencionei. Não troque a sua salvação por um prato de lentilhas. Esaú não atribuía nenhum valor à sua primogenitura e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Muitas pessoas não têm dado valor à sua salvação. Muitos têm trocado os relacionamentos, sua salvação por relacionamentos, por dinheiro, têm trocado por prazeres, têm trocado pelas coisas que este mundo lhes oferece. Satanás tem um miserável prato de lentilhas para lhe oferecer. E nesse prato de lentilhas, as tentações, os prazeres mundanos, os prazeres da carne para lhe oferecer. Mas o Senhor Jesus, Ele tem a vida eterna para lhe oferecer. Satanás, ele tem um miserável prato de lentilhas para lhe oferecer. Mas Jesus tem a salvação. Jesus tem a vida eterna para lhe oferecer. Não despreze o bem mais precioso da sua vida. Não despreze. Aquilo que você tem mais precioso na sua vida é a sua salvação. Não troque por nada. Não troque por prazeres momentâneos. Não troque por relacionamentos. Não troque por dinheiro. Não troque por nada. Por isso, hoje é o momento, hoje é o dia de você pensar na sua salvação. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você teria plena certeza de que você seria salvo? Ou de que aquilo que você tem cometido, talvez um adultério, talvez os prazeres do mundo, os prazeres carnais, aquilo que confronta a palavra do Senhor, as coisas de Deus. Talvez você tenha dado mais valor àquilo que aos teus olhos, ao seu ego, é melhor para você, do que assim como Jacó apreciava os valores espirituais, os valores de Deus para a sua vida. Esaú amava as aventuras, mas não apreciava os valores espirituais. Quando eu digo os valores espirituais, é vivenciar não um dia, não 2 dias, mas uma vida contínua de prática, de fé e de santidade. E viver em santidade é você ir na contramão do mundo, é se distanciar daquilo que desagrada ao Senhor. É verdadeiramente você pagar um preço, é verdadeiramente você carregar a tua cruz. Não é fácil, não é fácil, mas é possível, porque o Senhor Jesus, mesmo na figura de Deus,
ele também se tornou homem, padeceu, pereceu nessa terra como um homem e mostrou que é possível viver uma vida em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso hoje é uma oportunidade de você dizer não às práticas do pecado, de você dizer não às práticas mundanas, às práticas do mundo. E não sou eu, não há ninguém que irá lhe convencer, somente o Espírito Santo. Mas por o Espírito Santo lhe convencer, é necessário uma entrega, é necessário um coração arrependido, é necessário uma atitude, é necessário uma iniciativa para que Deus possa fazer algo na sua vida. Este é o ponto mais importante que eu gostaria de lhe dizer hoje. Não troque o seu bem mais precioso, a salvação. E se hoje fosse o último dia, a última oportunidade que você teria? Você tem a certeza? Você tem a convicção de que você está salvo? Ou é necessário mudar? Ou é necessário largar os pecados de estimação? Pastor, o que é pecado de estimação? Pecado de estimação é quando nós decidimos não abrir mão daquilo que eu tenho plenamente certeza, convicção de que aos olhos de Deus, mediante a palavra de Deus, isso não é certo. Mas eu decido esconder, eu decido continuar vivenciando com esta prática todos os dias da minha vida, como se fosse uma estimação, um pecado de estimação. E para finalizar, Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Não despreze aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Não despreze os pequenos começos. Não despreze. Olhe à sua volta, seja grato a Deus. Não despreze a sua família. Não despreze aonde o Senhor tem lhe colocado. Talvez o seu trabalho, o seu emprego. Talvez aonde o Senhor tem lhe mostrado, tem lhe enviado. Não despreze. Confie em Deus. Confie em Deus. Não despreze. 3 coisas que podemos aprender com Esaú. A primeira é que não devemos perder o ânimo, perder a fé. A segunda coisa é que não devemos trocar a nossa salvação por um prato de lentilhas. Talvez hoje, o que seria um prato de lentilhas na sua vida? O que seria? Não despreze a sua salvação. Não despreze, querido amigo, querida amiga. Não troque por um simples relacionamento em que você tenha certeza de que esse relacionamento não irá lhe trazer nenhum benefício. Quer seja amigos, quer seja um relacionamento emocional, não despreze. Não despreze sua salvação por prazeres momentâneos, por aquilo que o mundo está lhe oferecendo, por aquilo que Satanás tem colocado como um prato de lentilhas na sua vida. E a última coisa, quando nós ouvimos falar de Isaac, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, nós
Sabemos que Deus está falando de grandes homens da Bíblia. Mas quando fala Abraão, Abraão foi o pai da fé. Isaque, o filho da promessa. Homens no qual eram dignos daquilo que Deus havia escolhido para a vida deles. Mas e Jacó? Jacó foi a vida inteira reconhecido como o enganador, como o trapaceiro, como aquele que roubou a primogenitura do irmão. Mas quando Deus fala a Jacó, ele está lhe dizendo que Jacó, um tempo depois, ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, Deus muda a história de Jacó. Já não será mais chamado de Jacó, mas será chamado de Israel, pois hoje você lutou e prevaleceu contra Deus. É quando Deus está dizendo que nós somos capazes de Deus mudar a nossa vida, Deus mudar a nossa história. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, aquele que tinha tudo aquilo que era de errado, tinha todos aqueles problemas, mas que Deus mudou a sua história, Deus mudou a sua vida. E assim eu quero encerrar aqui dizendo que Deus irá mudar a sua história. Deus irá mudar a sua vida. E eu creio que há 3 atos que irá acontecer na sua vida, você que ainda não aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida. A justificação, quando você aceita Jesus na sua vida, esses 3 atos instantaneamente estão ligados na sua vida. Você é declarado como justo, não há mais nada que lhe condene. Há a regeneração, você renasce, você é um novo ser. E a adoção, a partir de agora, você irá fazer parte da família do Senhor. Você será adotado por Deus. Você estará conectado com Deus. Por isso, tome essa decisão na sua vida. Tomando essa decisão, procure um lugar, procure uma igreja mais próxima e ali sirva ao Senhor, e ali dê frutos, e ali seja um servo, uma serva do Senhor, na qual irá preservar aquilo que é mais importante na sua vida, a sua salvação. Amém? Obrigado a você que permaneceu até o fim desta mensagem de fé. Espero que o Senhor possa ter falado com você aquilo que é mais importante da sua vida, aquilo que é mais precioso na sua vida, é a sua salvação. Não troque sua salvação por nada. Amém? Quero encerrar com uma oração, a oração modelo na qual Jesus nos ensina, Jesus nos orientou lá no livro dos Evangelhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, sua família, sua casa, os teus sonhos. Confie, espere, entregue os teus sonhos e objetivos para Deus e seja tremendamente abençoado, abençoada por Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Esta foi mais uma mensagem de fé.